Boa noite, meus amigos. Mais uma quarta-feira que chega para a gente poder viajar com essa mulher, que é um presente de Deus para nossas vidas, Cíntia Tanuri. E hoje a gente está fazendo aquela viagem eletrizante lá no livro de Gênesis. Eu quero convidar você a pegar papel e caneta para estar viajando com essa mulher. Vem para cá, minha irmã, que eu amo, que Papai do Céu me deu, que cada dia está mais linda do que nunca. Vem para cá fazer essa viagem eletrizante que só você sabe fazer. Cíntia Tanuri! Vem para cá, minha irmã! Amém! Eu amo essa acolhida calorosa, que coisa boa! Boa noite para quem está comigo aqui agora nessa conexão, para quem vai ver esse vídeo depois. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou gente que transborda! Estamos aqui para transbordar mais uma vez. Você é gente que transborda? Então vamos transbordando juntos. Vamos começar então? Louvando ao Senhor por esse dia, agradecendo a Ele por mais um encontro com Ele na palavra, nessa viagem eletrizante que Ele preparou para nós na sua palavra. Então, vem comigo agora em oração, em agradecimento, pedindo a direção do autor dessa palavra, o doce Espírito Santo. Pai, nós te adoramos mais uma vez, porque o Senhor nos permite estar aqui. Obrigada por esse dia que se chama hoje, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede para viver e desfrutar desse dia. Obrigada por esse encontro que o Senhor marcou conosco, contigo mesmo, através da tua palavra. Obrigada porque as escrituras reveladas é para nós, para o nosso conhecimento, para nos enchermos de ti, da sabedoria que vem do alto, para termos uma vida segundo a tua vontade, abençoada como o Senhor assim projetou para nós. Pai, nós pedimos a direção do teu doce Espírito Santo nessa noite. Nos conduz enquanto examinamos as Escrituras. Nos ensina a reter a porção que cabe a cada um de nós nessa palavra que iremos estudar hoje. E desde agora e para sempre nós entregamos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, porque só o Senhor é digno. Em nome de Jesus, amém! Amém! Não é assim, Zita Guimarães? Então, mais uma vez, eu quero dizer para vocês da minha alegria de estar aqui. E vamos seguir viagem, porque essa viagem é eletrizante, é rápida demais. O tempo voa aqui no Zoom. Estamos viajando com Jacó. Jacó está em fuga. Jacó está fugindo de Labão, está voltando para a casa do seu pai, debaixo de uma determinação do próprio Deus. Deus fala com Jacó. Já deu, hein, Jacó? Chegou dessa escola aí, chamada Labão, volta para a casa do seu pai, para a sua parentela. E eu queria abrir um parêntese aqui nesse momento para você pensar junto comigo. Foi aquilo que o Espírito me fez discernir para hoje. Não é fácil, muitas vezes, voltar. O caminho de volta, às vezes, ele é muito doloroso. Jacó está voltando para um lugar de onde ele saiu, fugido também de Esaú, seu irmão. Ele está voltando para se encontrar consigo mesmo, um acerto de conta com, mais do que com Esaú, é com ele mesmo. É com a sua história, é com o seu passado. Muitas vezes temos que, às vezes aqueles fantasmas que nos assombraram no passado, enquanto não tivermos esse encontro cara a cara, enquanto não resolver tudo, a gente continua com aquela pendência ali. E é agora, na maturidade, que Jacó se encontra como um homem, e um homem natural e espiritual, porque agora ele já está mais velho, ele vivenciou muitas coisas, ele tem família agora. Jacó, quando sai lá de Betel, lembra daquele lugar onde ele tem aquela visão do Senhor na escada? Ele está indo para Padarã, para a casa do seu tio Labão, ele e um cajado, nada mais. Agora ele volta para a casa do seu pai, com esposas, 11 filhos, mais a sua filha, Diná, que não é contada aí, mas a gente sabe que era uma coisa cultural da época. Volta com suas posses adquiridas ali, e ele agora está voltando mais maduro e um homem mais aperfeiçoado também espiritualmente. E ele vai ter um grande momento agora na sua vida, é um encontro muito especial com o próprio Deus, mais um encontro com o Senhor.
E eu fiquei pensando nesse dia, como somos marcados por ciclos, encontros com Deus. De tempos em tempos, o Senhor nos visita de maneira especial na nossa história, na nossa vida, na nossa jornada de fé. Não é diferente comigo e com você, como foi com Jacó. Talvez nenhum de nós, né? Certamente não, vai ter a mesma experiência igualzinha. Deus, ele é Deus, né? Que faz tudo novo. O Senhor, ele com cada um de nós, ele tem uma maneira de lidar, de tratar, de ensinar, porque ele nos conhece. É de forma personalizada para cada um de nós. Talvez ninguém aqui vá ver uma escada com anjos subindo e descendo, mas de tempos em tempos o Senhor também nos encontra na nossa história, na nossa jornada. E que bom, que coisa maravilhosa, como esse Deus é generoso. Ele trata comigo e com você como tratou com Jacó. Então, nós estamos aqui em Gênesis 31, e nós vamos partir do verso 36. Vamos dar continuidade aí no verso 36. Depois que Labão o alcança, lembram-se, nós vimos na última quarta-feira, Labão chega furioso, ele vai com um pequeno exército ali, encontrar, né, com aquele povo, e ele queria de volta tudo que é dele, mas Deus encontra Labão também em sonho, olha só. E Deus vai dizer para Labão, não faça nada com Jacó, hein? Não faz nem promessas, nem ameaças. E quando Labão chega ali, Labão já está debaixo daquele temor, mas Labão também está furioso, porque Raquel tinha roubado os ídolos do seu pai. O que essa mulher foi fazer, Mônica Souto? E a gente viu toda essa história, ela tem uma estratégia ali para não ser pega no flagrante, palavra difícil de falar, rolou a língua, para não ser pega, né, na prática ali do roubo. Ela diz que estava nos dias da mulher, naquele ciclo, e segundo a tradição, qualquer pessoa que tocasse uma mulher que estivesse com fluxo de sangue, ela seria contaminada. Então, o pai, em respeito ao que ela diz, não vasculha ali justamente onde ela estava sentada. E ela estava literalmente sentada sobre os deuses dele. Nós vimos aqui tudo que diz respeito à exclusividade de Deus, como sendo o único Deus vivo e verdadeiro, que exige de nós um culto e uma adoração exclusiva. Nós vimos isso aqui na última quarta-feira. Se você quiser saber mais sobre isso, assiste o último vídeo da quarta-feira passada. E aqui agora, depois que Labão procura tudo e não acha, agora é a hora do desabafo de Jacó, hein? Agora é aquela hora que Jacó diz, chega, agora você vai me ouvir, hein, Labão? E Jacó começa dizendo, né? A palavra diz que ele estava irado, ele estava irritado, e ele começa a se queixar com Labão. Ele começa, então, a colocar tudo para fora de que ele havia vivido todos aqueles anos ali, né? De tanta humilhação, e de ver o quanto Labão, né, o maltratou durante aqueles anos, e agora é a hora dele poder dizer isso. E ele diz, qual foi o meu crime? Que pecado eu cometi para que você me perseguisse dessa forma furiosa? Você já vasculhou tudo que me pertence, encontrou alguma coisa sua? Então, coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e eles julguem entre nós dois. Ele está dizendo, eu estou te chamando agora para um acerto de contas. Você veio, né, furiosamente, com acusações, agora coloca tudo aqui. Vamos colocar em pratos limpos? E vamos ver, vamos deixar que eles julguem quem de nós está com a razão. E ele continua dizendo, né? Ele diz, olha, 20 anos eu estive com você. Ele está dizendo, não foi pouco tempo não, hein, Labão? Foi 20 anos servindo a você. E ele vai dizer, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, jamais comi um só do seu rebanho. Agora, Jacó está olhando para si mesmo, e ele está dizendo, eu aprendi a lição. Eu estou falando agora da minha integridade como homem diante de você. Nada que era seu eu toquei. Os seus animais não abortaram, eu não comi nenhum carneiro que era seu. Ele vai dizer no verso 39, eu nunca levei a você animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo.
E você pedia conta de todos os animais roubados de dia ou de noite. Verso 40, ele diz, o calor me consumia de dia, o frio de noite, o sono fugia dos meus olhos. Verso 41, ele continua o desabafo. Foi assim nos 20 anos que eu fiquei na sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca das suas filhas, 6 anos pelos rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Existem alguns escritos antigos, né? Muito conhecidos, como o Código de Hammurabi, que é um escrito, né, de toda confiabilidade. E lá fala a respeito de como seria, né, que um pastor, um bom pastor, deveria se portar. Então, lá tem um registro dizendo sobre essas questões. Até isso tem, olha só, Francisca, registrado aqui na Bíblia e também nos escritos encontrados. E aí diz o seguinte lá, olha, se um pastor, se um animal pegasse, uma fera selvagem pegasse uma ovelha do rebanho, aquele pastor estava responsável, ele tinha que chegar e apresentar a carcaça daquele animal, destruído ali pelas feras, para que ele não tivesse que pagar por aquilo ali. E o que Jacó está dizendo para ele é o seguinte, olha, eu nunca nem levei isso para você, eu assumia todo o prejuízo. Ele está dizendo, eu fui um funcionário exemplar, eu dei muito além do que se esperava de mim. Ele está dizendo, eu tinha todo o direito, você sabe, tá na nossa lei aqui, no código aqui, eu poderia pegar aquelas carcaças, te apresentar para não tomar esse prejuízo. Mas eu nunca deixei você levar prejuízo. Eu nunca apresentei, eu assumi cada prejuízo. Quando ele está dizendo aqui, olha, o sol de dia me queimava, de noite o frio, os meus olhos, na tradução original, né, não se juntava, não se pregava um ao outro. Ele dizia, eu não podia nem dormir, porque se um animal fosse roubado, você vinha exigir ele de mim. Então, ele ficava em vigia daquele rebanho. Ele disse, eu passei por isso, foram 20 anos, Labão. Ele está dizendo, eu sei quem eu sou agora. Eu sei como eu agi para com você. Ele está dizendo dessa forma, agora numa forma, eu acho que era aquela hora, sabe? De tudo que ele aguentou, de tudo que ele passou, ele dizendo, não, agora você vai me ouvir. Agora eu vou dizer como foram esses 20 anos com você. E aí ele vai continuar dizendo aí, ó, no 42, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Ele diz, você mudou meu salário 10 vezes. Todo acordo que a gente fazia, lembra que todo acordo que Jacó propunha para ele, Labão mudava, porque Deus abençoava. Se ele falasse assim, agora só as ovelhas listradas e malhadas são suas, o rebanho produzia só aquilo. Olha só que situação, hein? Se começava a produzir muito, Labão falava, não, acabou esse acordo, hein? Agora só as pretinhas que são suas. E aí Deus, então, o abençoava, o rebanho começava a produzir aquele tipo de ovelha. Então, Labão ia fazendo o quê? Mudando o acordo, ele diz por 10 vezes, talvez ele exagerou aqui, mas foi o número que ele fala, né? 10 vezes você mudou meu salário. De todo jeito você queria me prejudicar. Ah, se não fosse o Deus do meu avô Abraão, ah, se não fosse o Deus de Isaac, meu pai, se ele não fosse comigo, você estaria me despedindo de mãos vazias. Então, aqui ele está reconhecendo, foi Deus que me guardou de você, foi Deus que me livrou de você, foi Deus que me fez justiça. Muitas vezes a gente fica esperando o reconhecimento, a justiça de homens. Talvez isso nunca virá, mas eu posso dizer para mim mesma, ao meu coração, e posso dizer a você, Deus jamais irá falhar com você. Quando o Senhor visitou ali Jacó, antes dele fugir, o anjo, quando conversou com Jacó, disse, olha, Deus está vendo tudo que Labão fez com você. Deus é o Deus que vê. Nada passa despercebido ao Senhor, não se preocupe. Não busque justiça própria. Ele é o Deus que nos faz justiça.
E ele continuou dizendo aqui para Labão: mas Deus viu o meu sofrimento, o meu trabalho das minhas mãos nas noites passadas. E na noite passada, ele mesmo se manifestou na sua decisão. Ele disse: ó, Deus viu tudo, e Deus ainda falou com você na noite passada, hein? Deus mesmo mostrou para você que ele é comigo, é o que ele queria que Labão reconhecesse mais uma vez naquela hora. Então, Labão vai responder para ele: essas mulheres são minhas filhas, os filhos os seus filhos são os meus netos, os seus rebanhos são meus, tudo que você vê aqui é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, então, eu e você, um acordo que sirva de testemunha entre nós dois. Então, agora, o que está acontecendo aqui? Labão está propondo uma aliança. Ele diz, é como se ele tivesse aqui, ele não quer dar o braço a torcer, mas ele está dizendo aqui, olha, essas mulheres, né, as minhas filhas, suas esposas, elas saíram de mim. Os seus filhos são meus netos, fazem parte de mim. Esses rebanhos que são seus agora saíram de mim também. Então, vamos fazer um acordo de paz. E ele diz, vamos levantar, então, uma coluna aqui. Era um costume daquela época para selar um acordo. Havia os rituais daquele tempo, os costumes daquele tempo para selar acordos, né? Não é agora que a gente sela ali em cartório, cada parte assina a sua parte ali. Era de uma forma diferente. Então, Labão chama aquele lugar de Jegar-Saduta e Jacó de Galeade. Há uma coisa interessante aqui. Esse nome, os dois nomes significam a mesma coisa. É um lugar de testemunha. Eles iam fazer um acordo ali, e eles começam um ritual ali de levantar aqueles altares como um testemunha do acordo que eles vão fazer agora, vão firmar. Mas um vai chamar na língua hebraica, que é o Jacó, e o outro no aramaico. Por que isso é interessante? Labão fala em aramaico, a língua que ainda era falada em Padã-Arã. Mas Jacó aqui, ele vai falar em hebraico, a língua que agora o povo de Deus passa a falar. Já falava ali em Canaã, até onde ele está. É como se ele dissesse assim, eu assumo agora quem eu sou. O meu pertencimento, a minha origem, sabe? Aquela coisa gostosa. Às vezes a gente está em outra nação, a gente fala o idioma daquela outra nação. Mas ele fez questão de dizer na sua própria língua. Já é um sinal de que aqui Jacó está entendendo. Chega de me passar por qualquer outra coisa que não seja eu mesma, a minha própria verdade. É como esse retorno a ele mesmo. E agora, dessa forma, com uma consciência espiritual ampliada pelo próprio Deus. E o Senhor vai ampliar muito mais ainda. No próximo capítulo, a gente vai ver o que vai acontecer com esse homem. É como se Deus o revirasse pelo avesso. Muitas vezes o Senhor faz isso conosco. É preciso que Ele nos leve para dentro de nós mesmos, para que a gente se olhe e se reconheça quem eu sou. Qual é a minha verdade, a minha origem, a minha essência, onde eu estou. Às vezes a gente se perde até da gente mesmo. E Deus nos traz de volta para o prumo, que Ele é esse Deus que nos confronta nas nossas fugas, porque Ele quer nos ver literalmente no centro da vontade dEle. Amém? Então, aqui, eles colocam esses nomes e Labão diz, este monte de pedras, ele manda todo mundo juntar ali as pedras, né, para ele, é testemunha entre mim e você, no dia de hoje, por isso também chamou Galeade. Foi também chamado Mispa. Mispa é uma outra palavra que Labão dá para aquele lugar que quer dizer vigia. Porque ele falou assim, ó, porque declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas, menosprezá-las, tomar outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Então, Labão, da maneira dele, como pai, ele quis ali, naquele acordo, também proteger suas filhas. Então, ele disse, olha,
Se você maltratar elas, tomar outras mulheres, Deus, mesmo que eu não esteja com você, nunca mais te veja, Deus é testemunha, Ele está te vendo. São testemunhas de que, verso 52, são testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará pelo lado de cá para me prejudicar. Ele diz, esse monte de pedras aqui está delimitando um limite entre nós, e elas serão por testemunhas que eu não vou no seu rastro, eu não vou te buscar, eu não vou te perseguir para te fazer mal. Eu volto para minha terra agora em paz, e você também não pode voltar para cá de forma a me perseguir. Vamos cada um seguir o nosso caminho em paz. Essa é a aliança que eles estão fazendo aqui. Essa é a proposta que está sendo colocada aqui entre os dois. E ele vai dizer no verso 53 que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai dele julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaque. Interessante, né? Que aqui ele cita o Deus de Abraão, o Deus de Naor, que era irmão de Abraão, pai do próprio Labão, mas ele não invoca o Deus como Deus dele, como a gente já disse. Ele não diz o meu Deus. Jacó já fala, né, dessa forma. Jacó já sabe que Deus é o Deus dele. E no verso 54, então, eles oferecem um sacrifício no monte, chamam seus parentes que estavam ali para uma refeição, tudo ali terminava em refeição, hein? Comida boa, os acordos deles eram selados a boa comida. E depois que comeram, passaram a noite ali, e na manhã seguinte, Labão, então, beijou seus netos, suas filhas, e os abençoou, e voltou para sua terra. Então, depois desse acordo de paz, o que a gente vê aqui é que Labão, né, ele reconhece, bom, eu não tenho o que fazer. Realmente, depois de todo o argumento ali, né, que Jacó usa, diz, olha, você sabe, foram 20 anos, e foram 20 anos servindo bem a você. Ele, então, entende que agora tem que selar esse acordo de paz, eles se despedem e ele vai embora. Vamos, então, ver o que acontece logo depois dessa noite. Naquela manhã, depois da despedida, no capítulo 32, essa viagem fica mais do que eletrizante. Jacó, então, segue o seu caminho. É que o verso primeiro vai dizer aí, em Gênesis 32. E os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Uau! Gente, olha o que está acontecendo aqui. Aquele homem que estava em fuga, que foi perseguido por Labão, que sente medo de Labão, porque Labão chega com um exército de homens que estava correndo risco de ser ali, né, morto, e Labão levar embora filho, neto, as filhas, os netos, os rebanhos. Deus o protege de todas as formas. A despedida é como uma aliança de paz entre aquela família. E logo depois disso, Jacó vai seguir o seu caminho. É a hora dele enfrentar agora esse reencontro com Esaú, com a sua própria história, com o seu próprio eu, com o seu passado. É a hora dele agora. É um momento decisivo na vida desse homem. E logo quando ele segue o seu caminho, ele se encontra com os anjos de Deus. Os anjos de Deus vêm ao encontro dele. Quando Jacó avistou, verso 2, ele disse, este é o exército de Deus, por isso deu o nome àquele lugar de Manaim. Manaim significa acampamento duplo. Vamos pensar o que está acontecendo aqui. Muitos estudiosos vão dizer que Jacó chama aquele lugar de Manaim porque existia 2 exércitos de anjos acampados. Atrás do acampamento dele, onde ele estava com a sua família, e à frente dele. Outros entendem que ele está falando sobre os 2 acampamentos, o acampamento humano, do próprio Jacó e sua família, e um acampamento celestial, sobrenatural, dos anjos de Deus. Enfim, o significado dessa palavra são 2 acampamentos, o acampamento de anjo, do exército de anjos aqui do Senhor. Ele dá aquele nome, ele reconhece que eram anjos de Deus que estavam acampados ali. Isso me fez lembrar, né, de um Salmo 34:7, se você quiser anotar aí.
O que a palavra vai nos dizer? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor é Deus que guarda, o Senhor é Deus que vigia. E aí muita gente, né, como eu já ouvi dizer, e talvez você também já tenha ouvido dizer isso, alguns creem em anjo, outros não creem, e muitos mais do que creem, começam a adorar os anjos. E isso não nos é permitido, a gente precisa entender muito bem isso. Então, eu separei para vocês alguns versículos para que a gente possa ter essa compreensão. Hebreus 1:14, anota aí que isso é importante. Lá em Hebreus, né, o escritor, a carta dos Hebreus, que nós não podemos dizer que é Paulo, hein, meu povo, não vamos confundir. Hebreus 1:14, o autor vai dizer o seguinte: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Ele está fazendo uma pergunta. Olha, vocês não sabem que os anjos são servos da gente mesmo, de nós, os homens que vão herdar a salvação? Então, não exalte, não adore. É isso que o texto está trazendo o nosso entendimento. Em Apocalipse 22, do 8 a 9, João, o apóstolo João, né, que vai ter essa revelação maravilhosa, Apocalipse é revelação. E João, então, ele vai viver uma experiência com um anjo aqui que tem muito a nos ensinar. Ele vai dizer, eu, João, sou aquele que viu e ouviu essas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que estava me mostrando para o adorar. E ele me disse, não faça tal coisa, porque eu sou um servo seu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adore, então, a Deus. O próprio anjo vai dizer a João, não faça isso comigo, hein? Eu sou só um servo seu, dos seus irmãos, dos profetas, daqueles que guardam as palavras de Deus. Eu e você, hein? Eles foram criados para adorar ao Senhor, estar a serviço dos filhos e filhas de Deus. E o próprio anjo vai dizer, adore só a Deus. Existia naquela época, começou a existir até hoje, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, existem culto a anjos, adoração a anjos, invocação a anjos, orações feitas a anjos, e muitas outras coisas na nossa cultura e em outras culturas. E a palavra é muito clara sobre isso. Eu quero deixar mais um versículo para que não haja dúvida aí em seu coração, hein? É o que a própria palavra vai estar nos dizendo. Colossenses 2:18, que vai dizer o seguinte, ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, para te levar a culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando cheio, inchado na sua carnal compreensão. Muitas pessoas ficam maravilhadas com os prodígios de Deus, com os feitos de Deus, e começam a colocar as coisas na ordem contrária. A adoração é Deus, tudo que vem da parte de Deus é maravilhoso, é magnífico, sim. Os anjos do Senhor existem, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, muitos tiveram experiências marcantes com anjos, a gente vai ver isso na palavra o tempo todo, mas eles não foram feitos como alvo da minha e da sua adoração. A nossa adoração só pertence a um, exclusivamente, ao Deus vivo e verdadeiro. Então, aqui, seguindo o texto em Gênesis, parece que a nossa hora está voando mesmo, hein, Lila? Aí? Jacó, verso 3, estamos em Gênesis 32 agora. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto dos anjos, quiser que a gente fale um pouco mais, deixa aí nos comentários, na próxima quarta a gente continua sobre isso, tá bom? Ou qualquer outra pergunta que você queira fazer do 31 e do capítulo 32 que a gente está estudando agora. No verso 3 de Gênesis 32, Jacó continua dizendo que Jacó mandou mensageiros adiante dele para ir se encontrar com seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom. E lhe deu ordem, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú,
Olha só a estratégia que ele planejou aqui. Assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Então ele manda a mensageira diante dele como bandeira de paz, hein, meu irmão? Eu estou voltando. Fiquei esse tempo todo na casa do tio Labão. Hoje eu tenho servos, servas, eu tenho bens. Eu quero te presentear, é o que ele está dizendo, como um acordo de paz, me receba bem. Então, ele quer demonstrar a Esaú que ele tem apreço por ele quer presenteá-lo e que ele não quer guerra, ele quer paz com seu irmão. Verso 6 diz: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até o seu irmão Esaú. Nessa altura, gente, uma caravana como a de Jacó já tinha dado notícia em toda a região que aquela caravana grande, com pessoas e animais, estava indo em direção a Canaã. Então, Esaú já sabia, já tinha chegado até ele, é Jacó voltando, hein? E aqui os mensageiros vão voltar e dar o recado para Jacó. Fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Uau! Olha, imagina o susto de Jacó ouvindo isso. Jacó manda um mensageiro dizer: olha, estou em paz, tá? Estou voltando em paz. Tenho presentinhos para você. Trouxe lembrancinhas lá da terra de Padarã, hein? Estou em paz, quero celebrar a paz. E o mensageiro volta dizendo: Esaú é que está vindo ao seu encontro, tá? E ele está vindo com 400 homens. Ele estava vindo, né? Um exército ao encontro de Jacó. Quantos minutos a gente tem aí, Lila? Deixa eu ver se dá para a gente prosseguir mais um pouquinho aqui nessa viagem. Alguém me informa o tempo aí. No verso 7 diz, então, 7 minutos, vamos acelerar aqui, só para a gente fechar esse versículo. Jacó, então, se encheu de medo, foi tomado de tremenda angústia. Então, dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, cabras, bois e camelos. Jacó, então, se enche de medo. Ele fala, ele está vindo acabar com tudo. 400 homens, vai matar a mim, minhas esposas, meus filhos, meu rebanho e tudo mais. Ele sente angústia, pavor, medo naquela hora. E ele já pensa logo uma estratégia. Vou dividir em 2 bandos, cada um vai para uma parte, e ele faz isso estrategicamente, tentando proteger a sua família, tentando ali salvar ainda os seus. E ele vai dizer, pois assim pensou, verso 8, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então, na angústia e no medo, ele já começa a pensar numa estratégia, eu tenho que salvar alguém. Que se salve meus filhos ou minhas esposas. Então, ele fala, se ele vier, enquanto ele atacar um outro, vai fugir, a gente pode ter uma chance. Ele começa a entender agora que ele está num momento crucial. Então, Jacó vai fazer aquilo que eu e você precisamos fazer. É medo, é pavor, é angústia. Não tem como resolver, é 400 homens. É uma situação complicada, é uma enfermidade, é uma falta de emprego, de oportunidade de trabalho, o que quer que seja. Vá para os joelhos orar, vai dizer a quem pode. Fala com quem pode. Leva para quem pode as tuas demandas. É isso que a palavra vai nos dizer. Em Filipenses vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma. Olha, conta para Deus, leva para Deus em oração, com ação de graça. E ele vai trazer paz ao coração e à sua mente. Jacó, então, ele orou e ele disse, ó Deus do meu pai, Abraão, Deus do meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu farei prosperar. Eu não sou digno de toda a tua bondade, a tua lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Ele está dizendo, Senhor, foi o Senhor que falou, volta. Então, lembra-te da tua promessa. O Senhor falou que ia me prosperar, que ia me guardar, então cumpre a tua promessa. Ele vai dizer, olha, eu não sou digno da sua bondade, da sua lealdade, eu sei quem eu sou o homem falho que eu sou, limitado que eu sou. Mas quando eu vim para o Jordão, eu não tinha nada, só o meu cajado na mão.
mas agora eu possuo 2 caravanas. Eu estou pedindo pela vida desse povo, é o que ele está dizendo. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Ele clamou ali, em desespero, e nós vamos ver o agir do Senhor na vida de um homem que clama, que ora, que busca diante de Deus na próxima quarta-feira, porque o nosso tempo voou demais aqui, passou muito rápido, é eletrizante. Eu espero que você também tenha recebido a sua porção aí nessa noite, de que todo aquele que confia no Senhor, os anjos acampam ao redor, Deus nos guarda, nos livra, ele entra em providência. Deus é o Deus que ouve a nossa oração. Deus é Deus de aliança e ele não quebra o concerto, a aliança que ele firmou comigo e com você. Podemos descansar o nosso coração, mesmo estando debaixo de ameaças. Amém? Até a próxima quarta. É uma alegria viajar com vocês na próxima quarta. A gente vai ver como é o desfecho dessa história e o encontro agora de Jacó face a face com Deus. Jacó vai lutar com Deus. Vamos ver o resultado disso aí na próxima quarta. Amo vocês. Obrigada pela companhia. Deus abençoe.